pra gente falar sobre um assunto sério, polêmico. Tem coisas que são de direito, mas é de fato, enfim. Vamos começar, né, falando sobre a legislação, né, o que ela realmente garante, qual é o objetivo, onde que está, né, a lacuna. Às vezes ela garante, mas aí o terapeuta vai falar, mas tem que trabalhar isso, e você, capitão, vai poder explicar melhor como que deveria, onde que está o problema para a gente solucionar isso. Na questão legal, Sim. As saídas temporárias, né, saidinhas ou descidas, como são conhecidas popularmente, elas são garantidas para os presos que estão no semiaberto, né, não os que estão no regime fechado não têm direito. Então, são os para quem está no semiaberto ou aberto, já tenham cumprido 1/6 da pena se primários ou 1/4 da pena se reincidentes. E também tem uma análise subjetiva sobre a possibilidade dele apresentar bom comportamento, se ele tem capacidade para ir para a rua e ficar esses até 7 dias, né? Cada saída são até 7 dias. Ok. Tem que ter um intervalo mínimo de 45 dias entre elas, até 5 saídas por ano. Sim. Agora, Gustavo, como terapeuta, a gente vê também um lado contrário. Essa é a legislação, como se garante esta descida, né? Esse direito, essa saidinha, seja lá o que for. Mas, do outro lado, tem uma sociedade onde, das maiores bandeiras que nós lutamos aí agora, por exemplo, esse próximo ano, 2020, se formos perguntar para todo mundo, saúde, educação, segurança, sempre ali no top 3 ali, a segurança está lá. E a gente vê, por exemplo, essas chamadas contradições aí. Por exemplo, Suzane Richthofen recebendo esse benefício exatamente no Dia dos Pais. Também tem esse outro lado aí que eu quero levar para o lado da população, também onde gera esse apelo popular aí sobre, peraí, isso é uma incoerência absurda. Sim, a gente vive numa cultura em que existe a ideia de que a punição redime alguma coisa, né? E muitas vezes essa saidinha ela é vista como um benefício não merecido em função dessa cultura. Então a gente tem um olhar jurídico, né, que determina critérios para como isso deve acontecer. Sim. Foi até muito esclarecedor para mim, porque eu não estava a par desses critérios. E é importante olhar para o indivíduo, né? As propostas terapêuticas vão olhar para o ser que está ali. Então, é difícil eu generalizar um comportamento, né? Então, existem realmente presos que vão ter uma contradição, vão aproveitar dessa oportunidade até para reincidir no crime, como existe também aqueles que estão, até porque estão saturados com a prisão, com os efeitos da criminalidade, que se dispõem a um processo de cura, né? Um processo de transformação pessoal. É impossível olhar para isso de uma forma geral. Então, a gente precisaria olhar preso a preso, né, para saber o que a gente pode esperar daquilo ali. E aí cabe também uma reflexão para a população, né, porque o preso, ele, apesar da tentativa social ser de excluir o preso, né, ele existe como ser humano e ele está ali presente, né? E muitas vezes o preso participa da sociedade cometendo crimes, infelizmente, né? Então, a gente precisa, talvez, criar uma possibilidade de uma forma mais eficaz dele realmente se redimir, não apenas como ser humano. Se ele está preso ali, se ele está recluso, para pagar, quitar um débito com a sociedade, que ele realmente quite um débito, né? Então, assim, talvez sejam critérios mais precisos, mas precisariam olhar para o indivíduo, que eu não sei se de forma prática seria possível. Aí outra pergunta, né, capitão? Como você observa, isso é um benefício para a pessoa, para o preso mesmo? Como é ele ir, ele voltar, isso para a manutenção dele ali também, naquele processo. Eu falo porque eu recebi um vídeo onde eles colocaram pessoas, tipo assim, enclausuradas em locais. E assim, as reações foram assim, eram como se fossem bichos, absurdas, né? Então assim, eles até ganhavam um prêmio, quem ficasse mais tempo, só que eles não tinham hora, eles perdiam a noção do tempo. Teve algumas pessoas que não conseguiram ficar 5 horas. E confinadas. E como é que aquilo desumanizou aquelas pessoas? Você vê as reações que elas vão tendo e elas tinham a liberdade de falar, eu quero sair. Porque era Podia escolher, né? Podia escolher. Como que você observa isso no retorno, na prática ali, capitão?
não obstante, né, a questão legal, né, e a questão do indivíduo, que ela precisa, de fato, ser analisada, e nós temos, enquanto Polícia Militar, nós somos executores. Sim. Nós cumprimos a lei. Sim. A determinação, nós vamos nos preparar para essa determinação. Há a possibilidade dessa ressocialização, é um momento do indivíduo ter contato novamente com a família, tem esse lado positivo? Tem. Mas nós temos que lembrar do grande número que nós temos da reincidência, na verdade, da repetência. Né? Até agosto desse ano, de janeiro a agosto, foram mais de 2.600 casos de repetência. E muitos desses presos vão se aproveitar desses 7 dias, desse momento que é um benefício, para voltar a delinquir, para cometer vingança em relação, às vezes, a alguém que denunciou e causou aquela prisão, para, às vezes, fazer algum acerto de contas, ou mesmo para voltar a roubar, ou furtar, para recolher ali um valor financeiro. Então, a gente não pode esquecer do outro lado, né, que é um prejuízo também social, né, para essa sociedade de bem que se preocupa com a própria segurança. Então, a Polícia Militar, sempre que, né, tem esses momentos dessas saídas que são, né, temporárias, a gente se prepara para essa possibilidade de aumento criminal, porque pode acontecer. Tem uma média de pessoas que são liberadas? Sim, existe algum índice, sabe, ali, falar? É muito variável, porque depende desses critérios que vão mudando mês a mês, ou feriado, né, ou data a data. Então, não saberia te falar hoje uma média aqui em Minas de liberação. A gente teria que olhar mesmo. Sim. Agora, dessas... Aí eu pergunto para o Paulo, dentro desse ponto que a capitã falou, sobre essa reincidência, esses que voltam dentro desse período. Quais são, então, as prerrogativas ali de punição ou que seus direitos são cerceados a partir de, então, dentro desse contexto? É claro, o preso que comete alguma falta grave definida em lei como fuga, agressão a outros presos ou qualquer fato definido como crime, a partir do momento que ele é, por exemplo, preso em flagrante, ele perde automaticamente o direito a essa saída temporária, ele pode regredir de regime, inclusive a regressão em salto, que a gente chama de do aberto direto para o fechado, dependendo da gravidade do fato. Então, ele pode perder até 1/3 dos dias que ele teve direito à remissão com trabalho e estudo. Então, tem punições muito severas, porque quando a pessoa regride de regime, por exemplo, ela começa a contar, o prazo começa a contar todo de novo para ela progredir novamente. Zera tudo. Então, isso pode atrapalhar, se a pessoa tem uma pena alta, isso pode significar mais anos dentro da cadeia até ter qualquer benefício novamente. Então, tem a punição e não depende de uma sentença. A partir do momento que ele foi preso em flagrante, teve o boletim de ocorrência, já cancela os benefícios, só uma sentença absolvendo ele, ou uma decisão judicial, se for numa falta grave, né? Tem uma decisão também que confirma essa falta grave. Aí é um novo julgamento, vamos dizer. Sim, só quando ele é absolvido que ele vai, então, ter direito de novo. Mas se confirma esse crime, se ele é condenado, então, ele reinicia tudo. Ele perde a direito temporária. Inclusive, enquanto Polícia Militar, em várias cidades nós temos projetos e acompanhamos a execução criminal. Então, nós temos guarnições que visitam presos que estão no semiaberto ou que têm algum benefício desses, para verificar se eles estão cumprindo o que foi acordado judicialmente. E, não cumprindo, a gente relata isso ao juiz. Hoje, ele tem um acesso direto aos boletins de ocorrência. Isso é encaminhado diretamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que reavaliam esses benefícios desse preso e recolhem ou retiram esses benefícios em razão do descumprimento do acordo que foi feito judicialmente. Então, isso é um benefício para a sociedade que tira das ruas esse infrator que não está cumprindo algo que foi determinado judicialmente. Só para entender, Só passa o telefone para o pessoal participar. Pessoal, então participa aqui, manda sua mensagem aqui, 31 98402 9756. Pode mandar seu WhatsApp aqui, mensagem de texto, curtir, para a gente liberar aqui. Se é a favor ou não, por que também? Né? Porque a gente está aqui para a gente bater um papo e entender. Eu sou contra, mas por quê? Porque a gente tem que, né, entender os motivos até para que a gente possa compreender, porque a gente cresce na diferença, né? Verdade. Aí, só para voltar aqui, na pergunta da Carol lá, quando ela falou qual que é o percentual, aí eu pergunto, qual é o percentual, assim, que hoje é um percentual médio dessa, por exemplo, dessa reincidência, para até pensarmos assim, se está valendo a pena ou não, se essa medida, ela vale a pena ou não. De cada 1.000 que são liberados, X... Esse dado é um dado muito, muito específico. Porque eu preciso cruzar dados do sistema penitenciário, da execução criminal,
com os dados da Polícia Militar ou da Polícia Civil, que executarão novas prisões desses infratores, desse cidadão. Então, eu preciso de um banco de dados, eu preciso trabalhar esse dado. Por exemplo, mas hoje, assim, meio que empiricamente falando, assim, mas dá para a gente mencionar assim, 20%, 10%, 15%? Só hoje, né? Como eu falei, só no ano de 2019 até o mês 8, nós tivemos quase 3 mil casos de repetência. Não necessariamente foram durante saídas, né, essas temporárias, mas é um índice muito grande quando a gente pensa... Aí pode se pegar a saidinha como essas progressões Isso. Então, de regime. Nós temos hoje um índice de repetência criminal alto. Não só em Minas, num contexto geral. Do país. Né? E isso é um alerta para os órgãos de segurança que, nesses momentos de saída, ainda se preparam mais para evitar que haja esse aumento nos períodos. Aí, né, porque a gente vai deixar o povo falar, porque o povo quer falar, se é a favor, se não é. Mas eu pergunto, gente, onde está o erro? Onde que está o erro? Porque se a legislação autoriza, né, houve alguma reforma, agora nós tivemos tantas reformas, por que não mudar isso também? Onde é que está a falha? Porque teve até uma participação aqui que eu acho errada, a saidinha. Até coloca o seu nome aqui, o 73, é de qual estado? Então, assim, é interessante a gente observar. Tá, eu sou contra, por quê? Aí a pessoa respondeu, porque se faz os seus erros, tem que pagar. Ok, mas se a legislação fala que ele está pagando e ele tem esse direito... ele não está deixando de pagar. Exatamente. Onde é que está a falha para que ele possa contemplar esses 7 dias? Porque o nosso objetivo quando você prende, é depois ele retomar. Ninguém quer que as pessoas fiquem presas, elas querem que elas aprendam e voltem a fazer parte da sociedade aprendendo com o erro. Onde é que está o nosso erro aí? Olha, Carol, na minha opinião, observando até o comportamento dos presidiários que eu já atendi, está exatamente nessa proposta de uma punição meramente expiatória, né? Sim. A pessoa está ali apenas pagando algo, estando reclusa. Muitas vezes, eu sei que existem iniciativas para colocar o detento em algum movimento, né? Mas isso acaba gerando mais indignidade ainda para o ser humano, né? Não existe recuperação do ser humano sem movimento, sem trabalho. E não sou um defensor sem ressignificar aquilo. Sem ressignificação de olhares, de posturas perante a vida. Não sou alguém a favor da impunidade, pelo contrário, né? Acredito que aquela pessoa que não tem a condição de se inserir novamente na sociedade, talvez a única saída seja realmente uma reclusão, mas o erro da reincidência está exatamente numa falta de um acolhimento, de uma proposta de movimento para essa pessoa que quer. Né? Eu atendo pessoas que cometeram crimes, saíram, às vezes por um habeas corpus, ou já cumpriram pena. A própria história da criminalidade, ela é sedutora, não é um dinheiro fácil. E a pessoa, às vezes, precisa de muita determinação, muita força de vontade para conseguir se colocar num rumo mais adequado em relação à vida. E aí essa cultura punitiva, né? Esse ódio, às vezes, até que a gente sente quando alguém que a gente olha e julga acha que não merece um benefício, né? Esse ódio que é sustentado, muitas vezes, promove um movimento de exclusão desse preso. Né? E aí, como tudo que é excluído e pertence tem que pertencer, ele vai fazer uma força para pertencer. Então, assim, para mim, no que eu consigo observar, uma parte desse erro, que é uma pergunta muito ampla, né? Seria a gente tratar alguém que cometeu um crime como alguém que não pertence, fingir que ele não existe. Né? A gente precisa pensar em novas medidas, né? Talvez não só políticas. Né? Durante e também depois também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.